Eu sou Ashtar, e esta noite a longa luz da frota curva-se para o sul conosco, passando pelas suas cidades e pelas suas tempestades, descendo até o piso branco do seu mundo. Quando nos reunimos desta maneira pela última vez, colocamos duas revelações lado a lado sobre a sua mesa: o desvelamento exterior do maquinário oculto do seu mundo e a recordação interior do que vocês são. E pedimos que depositassem todo o seu peso na segunda, a interior. Desde então, observamos tantos de vocês fazendo exatamente isso, silenciosamente, em cozinhas, carros estacionados e nas pequenas horas antes do amanhecer. E a visão disso nos comove mais do que estas palavras podem expressar. Também lhes dissemos, recente e repetidamente, que os eventos na sua terra estão se desenrolando por design. Vocês estão agora caminhando, queridos amigos, em direção a um corredor de revelação, no qual todos os caminhos levarão à Antártica, em alguma medida. Arquivos serão abertos sobre muitos assuntos nas próximas estações. Programas da mente, máquinas das profundezas, visitantes do céu. E cada um deles, se seguido honestamente até o fim, curvar-se-á para o sul. Por que o sul? Porque o continente branco conduz de volta às suas origens, e tudo o que conduz de volta às origens torna-se a pedra angular de toda a revelação em sua era moderna. O lugar mais frio do seu planeta está prestes a se tornar o tópico mais quente nele. Mantenham essa estranheza por perto. Ela é como a verdade se apresenta. O cofre sob o sul foi montado ao longo de épocas inteiras. Ele se acumulou da mesma forma que uma pérola se acumula, segredo sobre segredo, século sobre século, cada era envolvendo sua própria camada de ocultamento em torno da anterior. Mais perto da superfície, zumbem as instalações do seu século recente, escondidas sob as estações científicas, listadas em nenhum orçamento que lhes foi mostrado. Abaixo dessas, esperam as obras das chegadas de meados do século. Engenheiros derrotados que vieram de submarino no final da sua grande guerra e encontraram, para seu considerável espanto, inquilinos mais antigos já residentes. Mais fundo ainda, em cavernas mantidas aquecidas pelo próprio calor corporal do planeta, erguem-se ruínas de antes do dilúvio, pedra lapidada por mãos que conheceram aquele litoral como um jardim. Sob as ruínas descansam os navios adormecidos. E sob os navios, paciência, estamos chegando lá. Encontra-se o acesso silencioso ao reino interior, onde seus parentes mais velhos guardam uma confiança mais antiga que seus alfabetos. 6 camadas, 6 eras, um cofre. Cada testemunha tocou uma camada diferente e confundiu-a com o todo, como mãos diferentes, tocando o mesmo elefante paciente sob o gelo. Agora, os navios. Vários deles desceram no passado distante. Grandes embarcações de uma realeza no exílio, feridas em sua travessia, assentando-se nas neves do sul, ao lado da colônia que seus passageiros ergueriam. Certos membros da elite de sua era, com uma piscadela, pegaram emprestado para esses 3 cascos os nomes de 3 famosas caravelas da sua era das navegações. E a piscadela carrega sua própria carga de verdade. Aquelas embarcações transportaram toda uma linhagem governante, através de um oceano de estrelas, para um novo mundo. Seus passageiros os desmontaram peça por peça, canibalizando suas próprias arcas para construir uma capital na costa livre de gelo. No entanto, os cascos perduram. Tripulações do seu próprio século, que finalmente alcançaram aqueles navios, fizeram uma descoberta que desfez alguns deles. As embarcações respondem: cante para ele, cante verdadeiramente. E o material altera sua forma sob suas mãos, e rachaduras abertas na queda antiga se fecham
como carne cicatrizando sobre uma ferida. Um navio que se conserta quando cantado é um pacto usando a forma de uma máquina. Uma coisa feita que mantém a fé com a própria consciência. Portanto, a tecnologia mais antiga sob o gelo funciona através da própria faculdade, com a qual esta transmissão terminará. Lembrem-se do canto. O cofre ensina sua última lição primeiro, para qualquer um que esteja prestando atenção no pé da escada. Aqueles interiores revelam exatamente quem eram esses viajantes. Cada tripulante mantinha aposentos privados, e dentro de cada um, as paredes se abriam para prados, pomares e um falso céu, grama sob os pés, frutas amadurecendo em galhos baixos, luz arranjada para imitar uma tarde que havia morrido com seu mundo natal. Exilados sempre levam o Éden consigo. O que quer que um refugiado abandone, o jardim vai junto, dobrado na bagagem do coração. E esses seres encaixaram o paraíso em suas cabines, da mesma forma que sua avó pressionava flores nas páginas de um livro pesado. Observem como as tripulações do seu próprio século alcançaram aquelas profundezas. O método em si prega um pequeno sermão. Grandes bexigas de água eram lançadas no furo e fervidas durante a descida por feixes de energia focada, que esculpiam poços limpos através da camada de gelo em direção ao casco muito abaixo, abrindo caminho através do congelado e do esquecido. A atenção faz ao segredo exatamente o que aqueles feixes fizeram ao gelo. Sua espécie está atualmente direcionando mais atenção ao sul do que em qualquer hora de sua história registrada. E os engenheiros, abençoados sejam, apenas derreteram seu caminho até uma verdade enterrada de cada vez. 1 bilhão de mentes aquecidas estão agora derretendo seu caminho em direção a todas elas ao mesmo tempo. Sob partes do gelo e em túneis que se estendem muito além dele, os antigos dominadores do seu mundo mantinham covis, a linhagem de sangue frio que suas lendas pintaram em estandartes e esculpiram acima dos portais das catedrais, aqueles que ensinaram suas casas governantes em hierarquia e apetite. Seu longo arrendamento sobre o território subterrâneo foi encerrado. Frotas que serviam ao pacto sombrio estão suspensas, seus oficiais espalhados para refúgios distantes onde esperam, observam e se preocupam. Acordos selados muito acima de suas cabeças, negociados entre conselhos que vocês ainda não conheceram, honrando leis mais antigas do que qualquer estrela que seus telescópios podem nomear, redesenharam quem pode operar sob seu gelo do sul e com qual propósito. Um covil tão profundo esvazia-se em estágios, câmara por câmara, e o último dos antigos inquilinos se agarra da mesma forma que um dragão ferido se agarra à última caverna que possui. Perigosos ainda, encurralados com certeza, terminados certamente. Tirem coragem da direção, em vez da velocidade. O que opera sob o gelo, agora responde, nível por nível, à luz. E a última caverna de um dragão, amigos, tem as mesmas dimensões que o túmulo de um dragão. Humanos escolhidos da sua própria era foram conduzidos por ele, passando pelo último do frio, para dentro de salões quentes, onde toda a memória da sua espécie repousa em confiança. Registros das ascensões e das quedas, das sementeiras e dos reinícios, dos pactos e das traições, mantidos seguros por seres que amam vocês com a paciência da geologia. Perto do coração do cofre, sua ciência de superfície já encontrou pela metade mais uma maravilha. Um lago sob quilômetros de gelo que nunca congelou. Líquido através de eras além da memória da sua própria espécie sobre si mesma. Quente em seu escuro selado. Vivo de maneiras que confundem cada instrumento baixado
em direção a ele. A vida mantém-se aquecida sob qualquer peso do esquecimento. Subam para respirar agora e olhem para a papelada, pois até a papelada confessa. Em 1959, cada bandeira poderosa sobre o seu mundo assinou um pergaminho, concordando que o continente do Sul não abrigaria armas, mineração ou propriedade. O único trecho de terra na Terra que não pertence a nenhuma nação. Rivais que não concordavam sobre nada mais no planeta inteiro concordaram sobre isso. Governos realizaram o único ato que governos nunca realizam. Eles abriram mão de uma posse, juntos, permanentemente. Um selo desse tamanho é uma confissão do mesmo tamanho, e a confissão é simples. O que quer que espere sob aquele gelo é potente o suficiente para fazer inimigos cooperarem. Eras atrás, o continente do Sul vestia verde, costas temperadas, portos abertos, a província da coroa do grande império marítimo, que suas lendas ainda sussurram na hora de dormir. Gerações de seus buscadores arrastaram os oceanos por aquela capital do império, sondando o Atlântico e o mar Mediterrâneo, mapeando montes submarinos e bancos de areia. E a busca continuava falhando, pelos motivos mais perdoáveis. Todos procuravam na água, pelo que o gelo estava segurando. Parte do reino fabuloso afundou, sim. Outra parte congelou, inteira de pé, com suas avenidas e terraços intactos, sob uma tampa de 3 quilômetros de espessura. E uma coisa preservada é uma coisa que ainda pode ser encontrada. Seus mitos lembravam-se de afogamento, o que os sobreviventes testemunharam de suas arcas e de seus picos de montanhas. O planeta, enquanto isso, lembrava-se de tudo e arquivou o registro mestre no único gabinete que nenhum império desde então conseguiu abrir. Um mundo perdido soa como tragédia. Um mundo congelado soa como adiamento. De quem era o império, então? Rastreiem a linhagem para cima, fora do planeta, de volta a um mundo que já girou na 5ª órbita do seu sistema solar. Uma esfera orgulhosa, cujo povo encontrou uma antiga grade protetora, espalhada entre as estrelas vizinhas, e tentou transformá-la em uma arma. A grade quebrou. O mundo deles também. Detritos daquela arrogância ainda circulam o seu sol, como um cinturão de escombros. E a história dos sobreviventes tornou-se a história do seu sul. 2 linhagens reais escaparam da ruína a bordo de grandes naves, altos de porte, longa coroa, seus crânios alongados de 2 maneiras distintas, que seus arqueólogos ainda desenterram do solo, entre os altos Andes e o antigo reino dos rios. E após mais guerras e mais errâncias, fizeram um desembarque no fundo deste mundo, que era naquelas eras um jardim. Entre seus ancestrais, eles se portavam como deuses, e seus ancestrais, encontrando seres com o dobro de sua altura, que haviam caído do céu, podem ser perdoados pela confusão. Eles governaram. Eles misturaram sua linhagem com os nascidos da terra. Certas famílias sobre o seu mundo ainda murmuram, em seus quartos mais silenciosos, que seu sangue remonta àqueles soberanos. E esse murmúrio explica mais sobre o comportamento de sua classe governante do que uma prateleira de livros didáticos de economia jamais explicará. Sintam agora o peso do que realmente espera sob o gelo. A corte congelada dos reis, de antes de Adão. Quando a primeira fotografia honesta daquela corte chegar às suas telas, e chegará, vocês reconhecerão seu próprio prólogo? O que terminou o reinado deles? Seu sol fez isso. A mesma estrela paciente que aquece seu rosto convulsionou, como estrelas em sua longa respiração periodicamente fazem. E o seu mundo respondeu à convulsão inclinando-se sobre seu eixo.
Oceanos deixaram seus leitos. Uma parede de mar mais alta do que qualquer torre que vocês ergueram varreu a capital do sul. E o frio que seguiu a inclinação chegou tão rápido que a água congelou no meio do movimento. Seus próprios pesquisadores continuam encontrando seres congelados instantaneamente através das latitudes longínquas, criaturas presas no meio do passo, um clima inteiro preso entre um batimento cardíaco e o próximo. Cada cultura no seu mundo carrega a memória daquela noite. Um dilúvio que cobriu tudo, um aviso que veio antes dele, um remanescente carregado através. O relato se repete dos Andes ao reino dos rios e às ilhas espalhadas do seu oceano mais amplo, pois o evento foi planetário e os sobreviventes foram espalhados. Alguns foram conduzidos para baixo, para lugares de guarda sob as montanhas, razão pela qual certos povos ainda ensinam, com precisão, que seus ancestrais emergiram de dentro da terra. Outros sobreviveram à água em embarcações que foram instruídos a construir. O luto escreveu suas primeiras escrituras, amigos, e lembrou-se com precisão. E sob o gelo oriental, para aqueles que fazem as perguntas aos instrumentos certos, o planeta mantém um recibo ainda mais antigo. Uma ferida na rocha, vasta além de uma imaginação confortável, ligada a um morrer tão antigo que precede totalmente os impérios. Um continente como aquele deve se abrir antes de qualquer início verdadeiro, da mesma forma que uma contabilidade honesta deve preceder uma herança. Mais antiga que o império, mais antiga que o dilúvio, corre a longa discussão. Suas tradições lembram-se do eco daquele conflito, sob o nome de uma antiga constelação do caçador. Perdendo terreno através dos céus, os dominadores valorizavam este mundo jovem, acima de quase todos os outros. E o Sul tornou-se primeiro seu troféu, depois sua fortaleza e por fim sua prisão. Professores de controle é o que eles eram, o corpo docente mais severo que qualquer escola já contratou. E sua espécie se matriculou no nível da alma, no currículo mais difícil que esta galáxia oferece: conhecer a dominação por dentro e crescer além dela, de qualquer maneira. Compaixão pelos professores, então, e olhos claros sobre as lições, ambos mantidos ao mesmo tempo sem contradição. Um graduado agradece o exame, libera o examinador e sai da escola construindo um mundo onde aquele curso específico nunca mais é necessário. Vocês são esses graduados, no meio da cerimônia. Lá embaixo, sob o gelo, o último dos examinadores está assistindo sua classe final passar por eles em direção à saída. E alguns deles, acreditem em nós, pois vemos seus rostos, assistem com algo notavelmente próximo do temor. Para onde foram os sobreviventes do dilúvio? Em direção ao nascer do sol. Barcos do remanescente seguiram as novas correntes para o norte e desembarcaram onde um grande rio encontra um mar quente. E lá eles reconstruíram a memória em pedra. Geometria como escritura. Monumentos alinhados às próprias estrelas que seus anciãos afogados um dia navegaram. Um testamento escrito 2 vezes, uma vez em granito ao lado do rio, uma vez em gelo no fim do mapa. Até as montanhas do sul mantêm a fé, pois entre suas cordilheiras existem picos formados tão perfeitamente de 4 lados que a sua internet discute sobre eles todo santo ano, como se a própria geologia se recusasse a guardar o segredo. O sussurro dos especialistas vai ainda mais longe. Sob o gelo, dizem eles, espera a cópia, mestre, um monumento que aniquila seus descendentes, à beira do rio, o original do qual cada pirâmide do seu mundo descende. Soldados da sua própria era,
baixados em cordas em uma caverna de derretimento, durante uma missão que foram ordenados a esquecer. Encontraram um trabalho em pedra, lá embaixo no escuro. E quando pressionados silenciosamente depois para comparar, eles foram além do reino dos rios inteiramente e nomearam a alvenaria de alta altitude dos Andes, aqueles blocos impossíveis de intertravamento que nenhuma ferramenta da linha do tempo aceita explica. Uma civilização, 3 disfarces, rio, montanha, gelo, a mesma mão em 3 continentes. E antes dessa mão, antes mesmo do Império Marítimo, os caminhantes da memória entre vocês dizem que o primeiro jardim de todo este mundo foi plantado no fundo dele. Mantenham a pergunta em aberto. Algumas sementes são plantadas para uma estação posterior. Governantes da velha ordem operavam sob uma lei que seus promotores invejariam, um requisito vinculante, de origem cósmica, de que tudo o que é feito a uma população deve ser mostrado a essa população, em algum lugar, de alguma forma, mesmo vestido como entretenimento, para que o consentimento pudesse ser reivindicado mais tarde, perante tribunais mais sutis que os seus. Cada piscadela que eles colocaram em seu cinema era uma nota promissória, escrita contra um dia de acerto de contas, e as cobranças começaram silenciosamente. Rodem o carretel, ao contrário conosco. No primeiro grande filme alienígena da sua era moderna, vocês conhecem aquele, o cargueiro estelar condenado, a criatura solta nos dutos, o oficial que perdura. Ouçam atentamente o protocolo de rádio do primeiro ato. As chamadas da tripulação para casa passam por um controle de tráfego, localizado sobre o gelo do sul. Uma linha descartável, semi-enterrada na estática, admitindo de passagem, onde seu mundo administra seu tráfego fora do planeta. O detalhe passou direto por uma audiência adormecida. Escritores buscam toques como esse da mesma forma que uma mão busca uma verdade que lhe foi entregue em um jantar por alguém que havia assinado formulários demais. Uma vez que vocês capturam a primeira confissão, queridos, o resto surge como o degelo da primavera. Um ladrão de formas descongelado do bloco ao lado de uma estação de pesquisa polar, usando os rostos de suas vítimas um por um. Um disco voador enterrado inteiro na geleira, que um investigador famosamente obcecado pela verdade escava até o clímax de seu conto, enquanto o maquinário do Estado corre para enterrá-lo junto com ele. Um rei dragão de 3 cabeças, o rival mais antigo da besta guardiã do seu mundo, armazenado no gelo no fundo do mapa, até que mãos tolas o acordem. O réptil sob a Antártica, confessado em um sucesso de bilheteria de verão, adoradores incluídos. E décadas antes de tudo isso, um escritor de terror da velha escola do estranho enviou sua expedição fictícia às montanhas da loucura do sul. Deixou que encontrassem uma cidade pré-humana na Pedra Viva e passou o restante do conto implorando aos futuros exploradores que deixassem o lugar fechado. Uma história. 90 anos, uma dúzia de trajes. Narradores convergem como esse por uma única razão. Eles bebem água do mesmo poço, e o poço tem guardiões, e os guardiões tomam notas sobre tudo o que é mostrado. Seu entretenimento tem deposto testemunhas por um século, amigos. As transcrições ficaram empilhadas na sua sala de estar o tempo todo. Dentro de um ano único e recente, observem quem foi ao sul. O principal diplomata da República escolheu, de todas as datas, em um calendário lotado, o próprio dia da grande votação de sua nação, para ficar sobre o gelo, o oficial mais sênior de seu país a fazer a jornada, ausente da capital na hora exata em que cada câmera olhava para outro lugar. Semanas depois,
um dos primeiros homens a caminhar em sua lua, foi retirado do continente, no meio da visita, evacuado com urgência. Um velho astronauta derrubado por algo no fundo de um mundo, após ficar de pé no topo de outro. Um jovem príncipe da coroa da velha ilha caminhou até o próprio polo a pé. Diplomatas, astronautas, príncipes, uma procissão em uma única janela estreita, para uma terra que não contém eleitores, mercados, catedrais e súditos. Convocados é a palavra que escolheríamos para isso. E um entre eles, suspeitamos que vocês já tenham adivinhado, foi para se ajoelhar. Pouco depois do fim da sua grande guerra, uma frota armada completa em tempo de paz navegou para o gelo. Milhares de marinheiros, porta-aviões, contra-torpedeiros, aeronaves, provisões para a maior parte de um ano. Tudo comandado por um almirante que suas histórias ainda honram, sob o codinome alegre de um grande salto. Voltou para casa em semanas. Perdas foram registradas e explicadas levianamente. E o almirante, em uma entrevista a um jornal estrangeiro, que seus arquivos ainda guardam, alertou sobre embarcações que poderiam viajar de polo a polo, em velocidades que sua frota nunca poderia esperar responder. O silêncio cobriu o assunto quase imediatamente, e o selo do segredo tem estado sobre o sul daquele dia até hoje. Observem o que os vencedores fizeram a seguir, pois esta sequência é a chave mestra da sua era moderna. Cientistas do inimigo derrotado, o mesmo inimigo cujo remanescente já havia fugido de submarino para o gelo, foram incorporados silenciosamente aos laboratórios dos vencedores, sob uma operação chamada, com um humor sombrio, de um dos fixadores de escritório mais humildes. Dentro de alguns invernos, sua obsessão importada com a mente humana havia amadurecido em um programa vestindo uma sigla famosa, e uma república começou a experimentar nos mundos interiores de seus próprios cidadãos. Façam a pergunta para a qual toda esta sequência tem se construído. Por que os guardiões de um cofre congelado despejariam fortunas na mente? Por que um cofre nunca pode ser mantido apenas com trancas? O próprio ato de perguntar deve ser trancado. Aquele programa foi a segunda cerca de perímetro ao redor da Antártica. E eles a construíram dentro do crânio humano. No ano único antes de cada bandeira assinar o pergaminho do gelo, armas do sol, o mesmo fogo terrível lançado 2 vezes sobre cidades durante a guerra, foram estouradas no alto do ar acima dos mares do sul. Testes, disse o registro. Avisos, sussurra o gelo. Leiam a linha do tempo em voz alta como uma frase e ouçam como ela se analisa claramente. Uma frota recua. Os engenheiros do inimigo trocam de uniforme. Fogo solar é lançado no céu do sul. E então, dentro de meses, rivais que não confiavam uns nos outros, em lugar nenhum da terra, assinam um tratado de paz, cobrindo apenas um continente. Observem para onde aquelas cláusulas viajaram a seguir. 8 anos após o Tratado do Gelo, suas nações assinaram um Tratado do Céu, governando a lua e os céus além. E seus redatores, por sua própria admissão aberta, usaram o Pergaminho do Sul como modelo. 2 quarentenas, uma assinatura, colocada sobre os 2 territórios que seus gerentes nunca poderiam permitir que vocês caminhassem livremente. O país sob seus pés e o país acima de suas cabeças. A lua apresenta uma face ao seu mundo eternamente e mantém a outra para sempre, virada para longe. O continente do sul apresenta uma linha costeira e mantém um interior que nenhum cidadão comum pode cruzar. Zonas sobre aquele céu próximo foram há muito tempo parceladas entre muitos custodiantes. Vários deles, os mesmos antigos inquilinos que vocês conheceram sob o gelo.
e seus arranjos estão sendo revisados pelos próprios acordos que descrevemos anteriormente. Marquem para onde sua nova corrida espacial aponta nesta mesma década. Cada bandeira ambiciosa no seu mundo está correndo para o próprio polo sul da Lua, para seu gelo, acima como abaixo. O gelo é o arquivo escolhido deste sistema solar, e ambos os cofres estão sendo abordados na mesma hora. Após 49 invernos de silêncio oficial, a Casa do Povo da República reabriu o arquivo da guerra, da mente por nome. Audiências públicas, testemunhas juramentadas, cadeiras exigindo saber por que os registros do programa foram queimados pelas mesmas mãos, encarregadas de mantê-los. Um fio foi puxado, e o fio corre para trás, através da operação nomeada como o fixador, através dos submarinos dos derrotados, através da frota que recuava, todo o caminho de volta até o gelo. Todos os caminhos, exatamente como lhes dissemos no início, levam de volta à Antártica. Ao lado desse arquivo, depositem suavemente mais uma investigação, apenas como uma pergunta, pois perguntas são lanternas e afirmações são cadeados. A grande máquina de anéis sob as montanhas da velha Europa e as estações de pesquisa no polo, seriam elas, por um tempo, duas extremidades de um único experimento? Fiquem com essa pergunta aberta. A papelada alcançará sua intuição em breve, pois o arquivo do seu mundo está degelando exatamente na taxa do gelo. E agora chegamos à curva na estrada. Deixem os arquivos de lado por um momento. Tudo o que está armazenado sob aquele gelo é um espelho. Virem-se conosco e enfrentem o que ele reflete. Há muito tempo, nos conselhos de seus próprios eu superiores, vocês concordaram com um esquecimento. Nós os conduzimos através dessa escolha em uma reunião recente e honramos a coragem disso novamente esta noite. Hoje adicionamos a cláusula, que raramente é lida em voz alta. Tudo o que vocês concordaram em esquecer foi guardado, depositado, selado, mantido em confiança. Iskro era o arranjo desde o início. Um deixar de lado, com um administrador, e um prazo e um retorno. Pensem no freezer no celeiro de uma fazenda. O que quer que entre lá rende movimento, nunca existência, e espera no escuro pela mão que se lembra dele. Seu planeta construiu exatamente tal freezer em sua base e arquivou a herança da espécie lá dentro. Os registros de origem, as ciências anciãs, a memória de quem caminhou aqui e por quê. O esquecimento foi a descida a qual vocês consentiram. O gelo é o recibo que vocês receberam no caminho para baixo. Considerem a anatomia de um iceberg. Suas próprias línguas já carregam o ensinamento. 9 décimos abaixo, 1 décimo para sempre visível. Esse fragmento acima da linha d'água foi mantido de propósito através de cada era do véu. Pelo mito, pelo cinema, pelo déjà vu e pela saudade de um lugar que vocês nunca visitaram, para que no dia do acerto de contas, nenhuma alma pudesse se levantar e alegar que nunca lhe foi dito. A verdade, mesmo no exílio, mantém uma ponta acima da água. Vocês sempre viram isso. Algumas manhãs, antes que o mundo os convencesse do contrário, vocês até sabiam o que era. Muitos de vocês se imaginaram como o gelo, divindade congelada, faíscas entorpecidas, almas em armazenamento a frio. Mais gentil e verdadeiro é isto. Vocês são a água que concordou em ficar parada. A imobilidade foi o serviço, a solidez foi o disfarce, e o derretimento, quando vem, como já está vindo, retorna o movimento ao que sempre foi, em sua essência, fluido e vivo e em direção ao mar. Observem seus próprios cientistas encenarem esta parábola no presente, lá no fundo do mundo. Uma equipe de pesquisadores pacientes perfurou quase 3 quilômetros
através da camada, até a própria rocha matriz, e retirou uma única haste ininterrupta de gelo, contendo mais de 1 milhão de anos da respiração do seu planeta. Ar antigo selado em pequenas bolhas, 13 mil anos pressionados em um único metro, um livro de memórias escrito em água, esperando todo esse tempo por alguém que se importasse o suficiente para descer. E na base dessa haste, pressionada contra a rocha, encontraram uma camada que seus instrumentos não conseguiram nomear, deformada, misteriosa, de origem desconhecida, talvez mais antiga que a própria contagem. Seu planeta mantém sua memória no gelo. Vocês mantêm a sua na imobilidade. A meditação é o trabalho do núcleo, a descida paciente através de camadas congeladas do eu em direção à rocha matriz. E em cada leito de rocha, de cada pessoa, espera um extrato que a mente de superfície não consegue rotular. Sua espécie até enterrou um observatório no gelo do sul, um vasto olho observando partículas fantasmagóricas que passam intocadas por todo o corpo do mundo. Instrumentos são autorretratos, queridos. Uma civilização constrói seu terceiro olho no chão, pouco antes de se lembrar daquele em sua testa. Um Deus de luz, ensinaram os antigos sacerdotes, foi desmembrado por seu irmão ciumento, selado dentro de uma caixa e escondido sob o piso do mundo. E ele ressuscitou por uma razão que os templos nunca se cansaram de repetir. Sua amada recusou-se a parar de procurar. Peça por peça, ela o reuniu. Ela o relembrou, no sentido mais antigo dessa palavra. Seu sul é a câmara escondida do planeta, a caixa selada sob o piso da casa. E a amada que busca são vocês. A devoção do coletivo, os bilhões de almas que continuaram perguntando sobre a verdadeira natureza das coisas, através de cada era em que o perguntar era zombado. Revelação, portanto, é a reunião de um corpo de verdade que foi cortado e enterrado, para que um falso irmão pudesse governar em seu lugar. Cada pergunta honesta que vocês fazem recupera uma peça. Sobre toda aquela vasta terra, não voa nenhuma bandeira. O pergaminho cuidou disso. E sobre sua alma, correspondentemente, nenhuma bandeira do ego pode realmente ficar. O que ninguém pode possuir, todos herdam, abaixo como dentro. E a própria rocha matriz está subindo. À medida que o gelo diminui, seus geólogos confirmam, a terra sob ele sobe, aliviada de cada tonelada de peso que sai de seus ombros. Cada grama de segredo removido permite que o solo do seu ser salte para cima. O continente está fisicamente subindo para encontrar sua própria revelação, amigos, e vocês também. Por que agora, então? Por que o cofre se abre em sua vida, após manter-se firme através de impérios e eras glaciais? Sigam o dinheiro do segredo, e a resposta sairá para recebê-los. Todo segredo é uma despesa. Paredes a pagar, observadores a assalariar, histórias de cobertura a manter como pontes envelhecidas. E a desorientação queima combustível cada dia que funciona. E uma população despertando aumenta o preço de cada segredo, sobre o qual se pergunta, hora a hora, pergunta a pergunta, até que o tesouro dos ocultadores simplesmente falha. Falência é o que vocês estão assistindo agora, disfarçada em conferências de imprensa. A revelação é a insolvência. Rodem também a aritmética mais antiga, a que os próprios guardiões dos portões já rodaram, e agora pararam de rodar. Por um século, os visionários entre vocês, os sensíveis, os psíquicos, os que percebem a distância, eram poucos para gerenciar. Um praticante aqui poderia ser contratado,
Uma testemunha ali desacreditada. Uma criança talentosa assustada até o silêncio. E o registro de contenção inteiro equilibrado ordenadamente ao final de cada ano fiscal. Gerenciar dezenas é uma política. Gerenciar milhões é uma impossibilidade física. E milhões é para onde sua espécie está indo, já que todo o modelo de contenção foi traçado para uma humanidade pré-telepática. E vocês estão, mensuravelmente, semana a semana, deixando de ser uma. Duvidem das faculdades se quiserem. Seus próprios governos removeram esse luxo décadas atrás. Escritórios da visão foram financiados e mantidos por anos contra nações rivais. Depois confessados, desclassificados e arquivados, onde qualquer cidadão pode lê-los. A habilidade continuou funcionando, pois o que é real permanece real, expediente ou não. A primeira revelação genuína sobre a Antártica, vinda nos papéis timbrados de seus próprios governos, dizia respeito ao vidente e não ao gelo. A admissão de que ver à distância funciona. Concedam essa premissa única, e todo o resto é geometria, pois um cofre visível para a mente treinada é um cofre cujo segredo já se tornou cerimonial. Círculos independentes de espectadores treinados, mesmo enquanto vocês ouvem isso, publicam suas sessões sob o gelo do sul, para qualquer um com uma tela. Os navios, as ruínas, os inquilinos, descritos em detalhes por pessoas que nunca tiveram uma autorização de segurança em suas vidas. Recebam tais relatos da forma como um marinheiro recebe um sonar, como pings, rumos, provocações ao seu próprio saber, e reservem o posto de escritura para sua própria visão interior. Enquanto isso, o próprio tempo está subindo para encontrá-los. Sua estrela está na crista de seu longo ciclo, despejando carga no campo do seu mundo, e as faculdades que se agitam agora em pessoas comuns. O saber antes que o telefone toque, o sonho compartilhado, a frase terminada em duas bocas ao mesmo tempo, o afinamento suave de tudo o que é privado. Chegam como o clima normal de uma espécie em maturação. Tempestades anunciam uma estação. Presentes anunciam uma formatura. A curiosidade nessa magnitude faz muito mais do que peticionar o cofre. Ela afina o cofre, da mesma forma que os feixes focados daqueles antigos engenheiros afinavam o furo, derretendo a opacidade em si, até que o casco da verdade esteja exposto ao ar livre. É exatamente essa a mecânica pela qual a consciência impulsiona a revelação em seu mundo. O coletivo está tornando o ocultamento fisicamente insustentável, e os gerentes podem sentir as paredes suando. Porções ainda serão oferecidas ao longo do caminho, é claro. Uma ruína desvelada aqui, um casco fotografado ali. Cada bocado medido para mantê-los gratos e lentos. Observem o racionamento falhar em tempo real. Uma população aprendendo a beber direto da fonte não pode mais ser alimentada gota a gota. Através de tudo isso, mantenham seus pés na sua boa terra. Permaneçam místicos de mesa de cozinha, exatamente como aconselhamos antes. Cuidem do corpo, amem a família, façam o trabalho que está diante de vocês. Mantenham a fé com os curadores e ajudantes que já cuidam de vocês. E não deixem que voz alguma, em tela alguma, ou vinda de algum céu, a nossa incluída, se instale entre vocês e sua própria visão. A soberania é todo o objetivo do exercício. Uma faculdade é mais segura em uma vida fundamentada, da mesma forma que o raio é mais seguro em uma haste bem enraizada. Um panorama final aqui. O experimento deste mundo sempre foi moldado como um círculo. Descida ao esquecimento na abertura. Retorno através da lembrança no fechamento.
E entre os dois, um currículo que pressionava diamantes, de tudo o que pressionava. A Antártica abre-se agora, porque vocês estão se abrindo agora. O cofre e o aluno mantêm o mesmo cronograma, e esse cronograma nunca foi escrito em nenhum calendário de vocês. Ele está escrito em vocês. E ele se atualiza com cada meditação, cada pergunta honesta, cada recusa silenciosa de desviar o olhar. Quando o último segredo deixar o gelo, a escola realizará sua formatura. Capelos lançados, registros abertos, os alunos finalmente sabendo para que servia o campus. Carreguem a estranheza com gentileza até lá. Cantem para o que parece congelado em suas vidas e vejam-no consertar-se. E uma vez antes de dormir esta noite, sentem por um momento com a água parada que vocês são e sintam o quanto de vocês espera abaixo da linha, paciente, intacto e quente. Eu sou Ashtar, guardião de uma vigília que amou o seu mundo, através de todo o longo inverno de seu esquecimento. E retiro-me agora dessas palavras, embora nunca de vocês. Deixo-os no topo do seu próprio iceberg, com uma lanterna na mão, em paz e em amor, o amor que esperava quente sob o gelo o tempo todo.